E hoje no nosso programa a gente está recebendo aqui o vereador Léo Cordeiro. Bom dia, Léo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Visual Notícias. Um bom dia especial para toda a equipe aqui também do estúdio. Sempre bacana, eu estava com saudade, fazia alguns dias que eu não vinha mais visitar vocês. Fazia tempo que não vinha conversar com a gente, tomar né? um cafezinho, conversar Tomar um pouco, cafezinho. mas hoje estamos aí para passar mais um pouco de informação. O Léo, aqui em Itapema a gente tem um recurso significativo que o município recebe das construtoras, né? A gente vive um boom financeiro, boom econômico por conta dessa questão da construção civil. Mas o senhor tem se manifestado na Câmara, né, e pedido de forma veemente, né, que haja transparência no uso desse recurso, né, não só no uso, mas como também que se saiba a quantidade real de dinheiro que está entrando no município a partir da questão da outorga onerosa, que é um dinheiro que os construtores pagam para poder construir aqui na cidade, né? Eu queria que tu falasse um pouco de onde partiu essa tua preocupação com isso, né? E falasse um pouco do teu conhecimento a respeito desse meio, desse processo. Ô Marcos, a construção civil, claro, aqui em Itapema é a nossa mola propulsora da economia, né? Tanto aqui em Itapema quanto nas nossas regiões aqui, Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, é o que alavanca a nossa economia, essa que eu chamo essa máquina geradora de emprego e renda. E é claro que nós precisamos, primeiro de tudo, na administração pública, é a transparência. Principalmente a transparência não só dos atos, mas dos recursos. Né? E a outorga onerosa, ela é um instrumento em que a construção civil consegue construir além do índice básico. E claro que isso é uma contrapartida, né, para o município e uma contrapartida para os munícipes. É uma forma desses recursos entrarem no caixa do município e serem revertidos em obra. Para ser revertido lá no final, lá na pontinha, que é aquele cidadão que precisa de uma pavimentação da sua rua, precisa de uma praça lá no seu bairro, precisa de uma quadra, precisa realmente ter um ganho, uma melhora da sua vida no dia a dia. E nesse sentido a gente vem solicitando ao Executivo Municipal, fiz esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade dos vereadores, já se tornou lei, e agora a gente precisa aqui no site da Prefeitura, no portal da transparência, no site da Prefeitura, de uma forma clara, de uma forma fácil de acesso para qualquer cidadão através de um celular ou de um computador, ele possa ir lá e ver os recursos que já foram arrecadados e, é claro, a forma que esses recursos foram aplicados. A construção civil cobra muito. Eu imagino que hoje esses recursos arrecadados pela outorga já ultrapassaram os 100 milhões de reais. Então é um valor bem expressivo, e que a gente está vendo várias obras acontecendo no município, mas a gente não sabe se esses recursos estão saindo realmente da outorga. Então a construção civil pede isso, o construtor quer saber aquele boleto que ele pagou, de que forma isso foi investido, se realmente foi revertido para o bem do cidadão, para o bem da cidade e, claro, para o bem de quem está vindo investir aqui. Esse é eu falo que é uma grande engrenagem, A construção civil paga, esses recursos revertem para a população e revertem para quem está investindo. Então nós precisamos de clareza nesses recursos. Quando faz o orçamento da cidade, eu acredito que deve estar lá na prévia da arrecadação, deve constar mais ou menos uma expectativa de arrecadação. Mas não se sabe realmente quanto entrou nem quanto foi aplicado? Não se sabe, Marcos? Porque a gente não sabe quais os projetos irão ser aprovados durante o ano, E nesses projetos, se os recursos da outorga serão pagos de imediato, porque pode ser pago à vista, ou ele pode ser parcelado. Então, uma prévia que o município hoje não consegue colocar 100% exato no orçamento. Mas o que acaba acontecendo é que todos os anos nós temos um superávit no nosso orçamento. A previsão desse ano são 520, quase 530 milhões de reais, mas eu acredito que com a outorga onerosa, a gente teve até um superávit aí perto dos 580 até 600 milhões de reais. Mas não é algo que consegue lá no início, quando o orçamento é publicado, ter uma certeza. Mas o que nós precisamos então é ter essa clareza através de um site de fácil acesso para a população saber. É o que eu ia falar agora, Eu tenho uma crítica muito clara, aos portais de transparência, Você precisa ser formado em Harvard para você conseguir
extrair um número, extrair uma informação. Normalmente, eles são baseados em CNPJ, né, arrecadação, CNPJ e valor, CNPJ e valor. Então, para eu saber esse valor, eu teria que pegar hoje, né, saber o CNPJ primeiro das companhias, né, o que eu acho bastante difícil, né, e aí, a partir disso, fazer uma soma desses valores. Né? Aí você vai ter o valor que foi arrecadado, mas mesmo assim você não vai ter o valor que foi gasto. E infelizmente o nosso portal da transparência aqui em Itapema é bem difícil de você conseguir acessar algumas informações. Eu acho até que a colocação do município, né, na questão da transparência não é muito boa se nós formos comparar com outras cidades. Principalmente se nós vemos a qualidade do nosso município, né, o avanço que a gente teve do crescimento, mas esses números, a forma que esses números são colocados não expressa, né, essa mesma concordância. Então é preciso deixar muito claro que os recursos que estão lá não é do governo, não é do prefeito ou de uma prefeita, não é dos secretários, não é dos vereadores. Esse recurso é da população. A população precisa saber essa informação, precisa ter clareza o que arrecadou e de que forma está sendo investido. Uma outra crítica que eu faço sempre é a questão do caixa único, né? Tudo vai para o mesmo buraquinho. Para quem não entende de gestão, né? O dinheiro vai todo para o mesmo saco. Né? E daí de lá você define, de acordo com as leis, de acordo com a prioridade, para onde vai. Né? O IPTU vai para aquele saco, a outorga onerosa vai para aquele saco. Né? Tudo vai para lá. O que vem de arrecadação do governo federal também vai para aquele dinheiro. E aí você não tem condição de carimbar uma coisa ou outra. Não, isso aqui é dinheiro que da construção de 10 edifícios aqui na cidade. Né? Deveria ter, né? Na outorga deveria ter uma conta única em separado, até porque tem uma parte que ela deveria ser revertida na questão de regularização fundiária. Né? Isso está lá no Estatuto das Cidades. Né? Nós temos alguns problemas aqui que precisam ser resolvidos, né? de áreas ocupadas irregularmente. E essa regularização fundiária poderia ser feita através do recurso da outorga. Então esse é mais um ponto que nós queremos saber se algum desses valores arrecadados já foi revertido para nós resolvermos essa situação. E tem como fazer isso? Dá para a prefeitura fazer essa conta separada, se ela quiser? Nós esperamos que sim, né? No caixa da prefeitura, quando você emite um boleto para uma construtora pagar, esse boleto, quando entrar, ele vai ter saído de um orçamento, né? Ele vai ter entrado numa conta do município, na conta principal, mas lá ele vai ter que ter um código de quando foi emitido esse boleto, e nós temos essa informação mais clara, né? Então é possível sim. Nós esperamos que o município tenha isso de forma rápida. A nossa lei já foi aprovada há quase um mês. Claro que tem esse período aí que nós vamos aguardar para ver de que forma vai fazer essa publicação. E aí nós vamos cobrar de todas as formas possíveis para o quanto antes, né, o cidadão itapemense saber desses recursos. A lei foi sancionada já, né? Já foi sancionada. É a Lei 120 de 2023. Então, a gente está na expectativa aí de saber realmente esse número. Exatamente. Vai ser uma coisa... Agora, tu está defendendo essa mesma transparência para as emendas impositivas, para as emendas dos vereadores, né? Exatamente. É mais ou menos o mesmo problema? Mais ou menos o mesmo problema, né? Esse projeto de lei foi feito por mim em 2021, com o apoio de todos os vereadores. Né? Assim como tem as emendas impositivas a nível federal e estadual, nós temos também aqui no município, né? Isso é respaldado pela Constituição, que no caso do nosso município, os recursos são para resolver os microproblemas. E aqui na nossa lei, obrigatoriamente 50% tem que ser aplicado para a saúde. E esse recurso que nós queremos saber, por serem emendas impositivas, elas precisam ser executadas dentro do exercício. Nós indicamos em 2023, até dia 31 de dezembro, elas precisam ser executadas. Né? E foram indicadas já para exames de alta complexidade, para as consultas, e nós gostaríamos muito de saber de que forma o recurso de cada vereador foi aplicado. Né? Sabemos que hoje a saúde é um grande problema, não só no nosso município, mas em toda a região, né? Principalmente para as pessoas mais humildes, mais carentes, e essa nossa indicação vem para tentar dar um alento para essas pessoas que necessitam, principalmente, Marcos, dos exames de alta e média complexidade. Então a gente quer saber se esse dinheiro foi bem investido, foi aplicado, se o cidadão lá na pontinha conseguiu ter, né, esse retorno da administração pública. Porque vocês não conseguem indicar especificamente. Não conseguimos. Né? Consegue, como eu falei, né,
vai para aquele setor, né? Vai para aquele setor, mas tu não sabe dizer o que... Exatamente, nós já tivemos aquisição de ambulância, numa emenda em parceria de 3 vereadores, mas a gente não tem a clareza de todos esses recursos aplicados. Do que foi... Mas isso teria que ser ao longo do ano. Ao longo do ano. Ao longo do ano, exatamente. Né? E teoricamente, para que isso acontecesse, o que precisa é configuração de sistema de informação. Ponto. Né? Não é uma coisa que vá demandar... A gente não precisa assim, chamar a NASA para criar isso, né? É algo bem simples, né? Que nós temos já na Assembleia isso, né? Tem lá um setor específico que cuida da aplicação. Eu acabei citando as emendas da saúde, mas temos outras emendas importantes. Temos repasse para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, temos repasse para a AMA, temos, esse ano eu indiquei para fazer um projeto executivo para arranjar uma solução ali para o túnel da entrada entre Morretes e Meia Praia, para a ciclovia ali no Estreito, né, entre o centro e Meia Praia. Então, nós precisamos saber se realmente isso vai ser aplicado, se nós teremos esse resultado final que sempre tem que ser revertido para a população. Interessante, interessante. Agora, hoje, com a situação que a gente tem de tecnologia, né, a gente tem robô para tudo. A gente tem inteligência artificial para qualquer coisa, para aquilo que você quiser, né? Então, não pode que um sistema de informação pública seja um sistema burro. Não, de jeito né? nenhum. Ele não pode ser burro, ele não pode ser um sistema que você tenha que quebrar a cabeça para conseguir achar uma informação. Né? Tem que estar de forma bem clara. Emenda impositiva, clica, lista. Recurso da autogonerose, clica, lista. Recurso que veio de transferência federal, clica, lista. Uma forma bem simples. E esses sistemas de transparência, me parece que eles são feitos para você não achar informação. Né? E não é só aqui, né? Na maioria das cidades é assim, na maioria dos governos estaduais, até no governo federal é difícil de você encontrar, porque me parece que se faz o mínimo para cumprir a lei e não o mínimo para atender o cidadão. Acho Exatamente. Que isso Bom resumo você fez aí, Marcos. Né? O mínimo para cumprir a lei. Não, o que diz a lei? A lei é aqui. Então você vai daqui até ali. Daqui para frente, que seria para ajudar as pessoas, você não vai. Né? E aí fica difícil, né, Léo? Fica. Aí fica difícil fazer. Agora, falando em tecnologia, tu tens um projeto também para a questão da telemedicina, né? Fala um pouquinho para mim desse. Ô Marcos, isso aí é legal. A gente fala que não só na vida, mas na política, nem tudo se cria, mas aquilo que é bom a gente copia. E eu vi uma matéria bem bacana, né, do prefeito Topazio, em Floripa, ele falando sobre a telemedicina, até de ter algumas consultas de baixa complexidade, alguma forma de triagem via web. Né? E aí eu questionei aqui a Secretaria de Saúde para ver se tem alguma ideia nesse sentido. Né? Se essa questão de atendimento poderia ser feita dessa forma, ou até a questão de agendamento de consultas e de exames. Né? A gente às vezes passa 6h30 da manhã em alguns postos de saúde, já está uma fila das pessoas lá querendo pegar aquela fichinha para tentar uma consulta. Né? E às vezes a pessoa tem já uma consulta agendada e por algum motivo ela não pode ir. E ela tem que ir até a unidade de saúde para remarcar. Se nós tivéssemos um atendimento que fosse específico, né, facilitaria. Principalmente as pessoas que não têm transporte, as pessoas que têm um pouco mais de idade, que não conseguem se deslocar com facilidade. Né? A gente sempre tenta buscar mecanismos que possam facilitar a vida do cidadão, principalmente daquele cidadão mais necessitado, um cidadão com mais idade, né, que tem algum problema de locomoção, que não tenha veículo. Né? A gente precisa ter ferramentas para facilitar a vida desse cidadão. Para mim, assim, a gente trabalha aqui no Visor com tecnologia, né? Então, para a gente, seria muito simples você abrir o celular, né? Clica lá na Secretaria o site da Prefeitura, Secretaria de Saúde, né? Eu sou morador do Morretes, eu clico em cima da unidade de saúde, abre lá os horários disponíveis. Eu clico, coloco o meu nome lá, né? E dou um OK. Pronto, acabou, está marcada a minha consulta. Né? Mas eu não tenho, eu sou uma pessoa idosa, eu não tenho condição. Então, eu tenho um WhatsApp que eu posso mandar uma mensagem e esse WhatsApp, com o uso da inteligência artificial, faz a marcação da consulta. Ou uma ligação que você pudesse. Ou uma ligação uma central de atendimento, lá 2, 3 pessoas, né, que pudesse receber. Olha, eu tenho uma consulta dia tal, não consigo, você pode remarcar? E aí a gente reagenda isso. Porque a gente tem o problema das pessoas que
que tem a consulta marcada e não aparece. Né? Algumas porque não conseguiria até lá para remarcar. Isso é um problema sério. Mas você, por exemplo, a gente teve bebê há pouco tempo, né? E a gente viu, né, essa questão das mães, né, pré-natal, tendo que fazer marcação, né? Depois que a criança nasceu também tem que fazer a marcação para depois ir, né? Cara, resolve isso pelo celular, resolve isso de uma forma rápida, né? Sem intermediários, isso seria uma coisa muito fácil, até porque se teve uma desistência, né? Eu posso entrar num sistema ao longo do dia e ver, olha, tem um médico disponível lá no Moetes, ou tem um médico disponível lá no outro bairro, né? Eu vou lá e entro naquele encaixe lá e faço a minha consulta. O Marcos, foi uma situação que a gente vivenciou agora, né, uma lição que nós aprendemos no pior momento nosso, que foi na questão da pandemia, em que a tecnologia, nesse momento, pode vir para ajudar. Né, essa questão do próprio home office e tudo isso. Por que não se cria um mecanismo para facilitar nessa situação do agendamento de consultas e exames? Né? E é 2023, né? Não dá para aceitar que a gente tenha que ir para o posto às 5 da manhã, exatamente como a gente fazia nos anos 80. Não estamos mais no tempo da máquina de escrever, né? Né? Não dá para ser assim. A cidade, o privado evolui muito e, infelizmente, às vezes o público não acompanha. E nós precisamos agilizar o público para que ele acompanhe esse movimento que vem acontecendo. E, Léo, não tem diferença de eu pegar o WhatsApp hoje e marcar a consulta no particular e eu marcar a consulta no público. Exatamente. Né? O público tem gente para fazer isso. Né? Não é que não tem. Como não tem? É só questão de querer. Exatamente. Poderia até ser um serviço terceirizado. Só questão de querer. Para encerrar, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, né? Como é que tu está acompanhando essas últimas movimentações aí? A gente tem esse projeto em andamento aí da novo acesso ao Morretes, novo acesso à Meia Praia, né? Como é que tu avalia isso? Tu acha que vai dar uma mexida boa na cidade, vai melhorar, né? Então, Marcos, nós aguardamos que essas obras realmente aconteçam e funcionem, né? Eu tive acesso a um projeto que já havia sido aprovado, inclusive foi objeto de um requerimento meu em 2021, que não tive resposta, né? Quando eles iniciaram a construção das agulhas, a de desincorporação, aquela descida na BR, perto aqui da rua 232, aqui? Depois da rua de cá aqui. Nossa. Isso, exatamente. E também aquela de incorporação antes do túnel. A descida ficou pronta e a subida ainda está lá. E naquele momento eu questionei do porquê não realizar as duas juntas ou por que não iniciado pela subida, que nós imaginamos que seria muito melhor para desafogar aquele trânsito da rua 246. Infelizmente não temos resposta e mesmo questionamento eu fiz de quando seria executado, né, o lado oeste do túnel do famoso túnel dos bombeiros, que é o que está acontecendo agora. Mas eu não tenho informação ainda se aquela obra está sendo executada é exatamente aquele projeto aprovado. Nós aguardamos que sim, né, porque pelo projeto realmente teria, né, um bom resultado, foi muito bem estudado, mas eu ainda não tenho essa informação. Né? E a demora, o que chama muita atenção é a demora, né? E o tempo que ficou parado. Né? Inclusive, Marcos, hoje é dia 28/6, há um ano atrás, nós tínhamos a assinatura da obra de ligação entre o bairro Tabuleiro e o bairro Várzea. Um ano atrás, que era uma obra, se eu não me engano, de 6 meses. A obra não aconteceu, está lá parada, né? Inclusive eu estarei lá hoje dando uma olhada no local, ver se teve mais alguma movimentação, mas é uma obra que realmente não saiu do papel e iria ajudar muito aquela ligação entre o Tabuleiro e o Várzea. Teve ordem de serviço? Há um ano atrás. 28/6/2022. E não sabemos o motivo que parou. Deve ter tido desistência da empresa. Realmente, um ano atrás, né? Não temos essa informação ainda. Então a gente quer saber se houve desistência, se ela vai acontecer. Das agulhas, a Litoral Sul chegou a informar para a gente que havia um erro de projeto. Né? Que havia um erro de projeto, que o projeto precisaria ser modificado em alguma coisa. E depois veio informação pela prefeitura, acho que a prefeita chegou a comentar isso numa entrevista na Rádio Cidade, de que havia sido rompido uma rede de fibra ótica, que era da autopista. E que não havia sido informado. E que não havia sido informado pela autopista para o pessoal que fez o projeto.
e que aí houve todo um trabalho para desviar essa fibra ótica para que a obra fosse feita. Né? Então, esse desvio de fibra ótica que foi o que demorou. Isso foi a justificativa que a prefeita deu numa entrevista para a Rádio Cidade. Mas, e aí depois que ela falou isso, a gente viu as máquinas voltarem lá para o local. Mas nos últimos 15 dias, nenhuma movimentação. Isso, eu acompanho, eu passo ali, nova, realmente nada que, né? que nos dê um ânimo que vai ficar pronto. Do outro lado, como é uma obra que está sendo executada pela própria prefeitura, acredito que com o maquinário da prefeitura, equipamentos da prefeitura disponíveis, está andando, né? Teve uma intercorrênciazinha ali por causa da chuva e tal, mas, né, ontem, inclusive, teve pavimentação, ontem à noite. Essa madrugada, eu acho. Essa madrugada, né? Essa madrugada teve pavimentação. Então, agora está faltando só a nova descida, né? A nova descida que vai ser construída ali. Acho que eles vão colocar um tubo naquela vala ali, alguma coisa para fazer a nova descida, e depois os semáforos, né? E aí vai Isso, eu funcionar. até vou ver se eu consigo conversar com o secretário de obras, para ele entender realmente se a obra é aquela que já estava prevista naquele projeto original, né? Quando eles anunciaram, eles apresentaram um desenho. E aí agora, quando começou, foi apresentando um desenho diferente. Entendi. Né? Principalmente em relação à descida são essas informações que nós ficamos sem saber e somos questionados diariamente. Pelos eleitores, né? Pelos eleitores, pelos cidadãos, e que falta essa comunicação. Deveria ter alguma forma que chegasse essas informações mais claras para a Câmara. Não para o vereador Léo Cordeiro, mas para todos os vereadores. Que faz parte da transparência, que é o começo dos atos, né? Da nossa nós conversa. Nós estamos lá para ser mais um informativo para o cidadão, né? Então tá. Obrigado por ter vindo mais uma vez conversar com a gente. A gente está sempre à disposição aqui, Léo, tá? Sempre que tu quiser, dá um toque pra gente, vamos conversar, porque é bom a gente trazer essas informações, e o Léo sempre tem informação de qualidade para nós. Joia. Marcos, eu que agradeço novamente, agradeço aí o Visor Notícias, reforço que o gabinete do vereador Léo Cordeiro está sempre à disposição, né, as nossas redes sociais, se quiser nos chame lá pelo Instagram, pelo Facebook, temos o nosso telefone institucional do gabinete e estaremos à disposição sempre, né, para dúvidas, críticas, elogios, questionamentos. Esse é o papel, né, do vereador. Ele precisa estar próximo da população e precisa sempre estar informando a população do que acontece. Um grande abraço a todos. Obrigado, Léo, mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informação no Visor Manhã.